Pensamentos. Tudo começa no seu pensamento. Esteja sempre atenta a eles. Seja bem-vinda a mais um vídeo da Jornada do Autoconhecimento para Mulheres Cristãs. Hoje nós vamos falar bastante sobre a mente humana. A mente humana é extremamente complexa e maravilhosa e ainda é um grande mistério. No mundo todo, acontecem diversos estudos para tentar entender e desvendar essa incógnita que é a nossa mente. A neurociência caminha no sentido de estudar o funcionamento do sistema nervoso, né? Tanto a parte estrutural como a parte funcional. Já a neurociência cognitiva, ela estuda o funcionamento das funções específicas, por exemplo, como a linguagem e a memória. Já a psicologia, ela busca entender a relação dos pensamentos com os comportamentos. E é justamente nesse ponto aqui que estamos trabalhando na jornada do autoconhecimento. Vivemos em um mundo de muitas oportunidades. Temos acesso rápido a qualquer informação. Assim, em segundos, né? A ciência e a tecnologia, ela tem avançado cada dia mais, o que é bom, por um lado, mas também pode gerar muito estresse. Essa corrida maluca que vivemos para darmos conta de tudo, para darmos conta de acompanhar os tempos atuais, né, tudo que está acontecendo no mundo, nos leva a decepções, a rejeições, a ofensas, perdas, uma pressão muito grande, competição, briga. Tudo isso gera um caos psíquico na gente, né? Como, por exemplo, pensamentos perturbadores e muitas crenças limitantes. Então, assim, a nossa saúde mental fica extremamente abalada. E, de algum modo, tudo começa no nosso pensamento. Se nós não estivermos atenta a esse início, né, ali, o começo de tudo, sem dúvida, a gente realmente fica doente. Nós nos tornamos prisioneiros de nós mesmos, em meio a angústias, medos, fobias, inseguranças, impulsividade, agressão, ansiedade e até mesmo depressão. Por quê? A gente vai alimentando, né, esses pensamentos ruins e vai gerando tudo isso. Então, para o nosso bem-estar, o principal ponto de atenção da nossa vida, lembrem disso, meninas, devem ser os pensamentos. Porque tudo que você vai fazer surge do seu pensamento. O pensamento, ele é o princípio de tudo, inclusive do bem e do mal. Na própria palavra de Deus fala que nós não podemos impedir que os passarinhos voem sobre a nossa cabeça, mas podemos sim impedir que eles cheguem e façam ninhos. E por esse conselho de nosso Pai maior, né, nosso Pai Criador, nós já entendemos que Ele nos deu sim o poder de gerenciar os nossos pensamentos. Na minha visão, nós não controlamos o pensamento, mas essa é uma opinião minha e eu explico por quê. O primeiro pensamento, ele acontece, ele vem. Não tem como você dizer para o seu pensamento, não pense em um sapato vermelho. Agora não pense nisso, é impossível. Inclusive, seu pensamento te levou a exatamente pensar no sapato vermelho. Só que o que Deus fez? Ele permite que venha o primeiro pensamento, mas ele te dá o poder sim de controlar esse pensamento. Você vai controlar ele no sentido de gerenciar e não no sentido de não pensar. Você vai controlar quais os novos pensamentos você vai ter a partir daquele primeiro pensamento que surgiu. Por exemplo, se você está se sentindo estressada porque queria fazer uma viagem e não deu certo. Se você ficar pensando em como aquele lugar é lindo, como você iria se divertir lá, você vai piorar a sua condição emocional. Concorda comigo? Agora, se você se concentrar em uma forma de buscar novas oportunidades de fazer aquela viagem, seus pensamentos irão ser direcionados para a finalidade. Ou seja, você vai controlar o seu pensamento no sentido de não deixar que a sua frustração por não ter ido te domine. Você vai conseguir mudar ali a rota do seu pensamento, vai desviar o foco. Ali você vai ouvir uma música, vai assistir um filme, vai sair para fazer uma caminhada e depois vai voltar para pensar, para buscar uma estratégia que você pode fazer para conseguir fazer aquela viagem no futuro. A escolha é sua. Vai se lamentar pro resto da vida porque não viajou ou vai procurar novas oportunidades? Uma coisa é certa,
Você que vai decidir se você vai alimentar os seus pensamentos ruins ou se vai mudar a direção deles. O poder Deus te deu de gerenciar, mas você precisa esforçar um pouco para fazer isso. Eu sempre procuro trazer conteúdos aqui para vocês em uma linguagem simples, sem termos técnicos ou científicos. E eu faço isso justamente para facilitar a compreensão de vocês. E justamente por isso, sabe, por essa coisa louca, a gente anda com um pensamento muito bagunçado, muito atrapalhado. Ao contrário do que se fala, não é possível controlar e até mesmo gerenciar esses pensamentos não é fácil. Só que Deus nos deu essa capacidade, sim, entendeu? Lá atrás, quando Ele nos criou. Então, não é que você não consegue. A questão é que muitas vezes os assuntos são colocados de um modo que parece ser tão simples de conseguir fazer. É muito simples gerenciar os pensamentos, controlar. E aí você começa a achar que o problema é com você, mas não é. É realmente difícil gerenciar os pensamentos, mas é possível e vale a pena se esforçar, porque é o pensamento que vai definir os seus sentimentos e suas atitudes. Então, você não controla o primeiro pensamento, esse não, mas o segundo, o terceiro e o quarto você controla sim, você tem condição de mudar a direção. Deus te deu essa capacidade, são seus pensamentos que vai determinar se você vai avançar ou retroceder, ou seja, a responsabilidade é sua, seja qual for a sua decisão, de retroceder ou de avançar, de alimentar aquele sentimento ruim ou de gerenciar ele. Então eu espero que através desse vídeo eu possa ter te proporcionado um pouco de alívio e que você possa entender a importância de se esforçar para pensar em coisas boas. Não é que você só tenha pensamentos negativos, é porque é realmente muito difícil gerenciar essa coisa magnífica e poderosa chamada pensamento. Não é fácil. Então lembre-se sempre, o primeiro você não controla, do segundo para frente você controla sim. Deus te deu esse poder. Respire fundo, acredite, vai ficar tudo bem. Deus colocou em nós todos os recursos que precisamos para seguir em frente. Olhe para dentro de você com muita verdade. Desperte, esteja disposta a ser realmente transformada. Nós nos vemos no próximo módulo. Deus te abençoe, receba o meu abraço e não se esqueça de iluminar.